Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, em transmissão pela Web Rádio Estação da Luz, através do Facebook e do YouTube. E rogamos aqui as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor, no desenvolvimento dos nossos pensamentos, do nosso aprendizado à luz da doutrina espírita. Então, você está convidado a participar conosco, estamos aqui ao vivo, eu, Marcos Demário, e já está aí na tela o nosso Ronaldo Gomes, nós dois aqui na cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos, muita paz e saúde, gratidão mais uma vez, Tavares, Marcos, por estarmos aqui juntos e a todos vocês, com a graça de Deus, para darmos continuidade aqui sobre educação e espiritismo. Gratidão e estamos juntos. É isso aí. Nós temos trazido aqui no programa vários textos da literatura espírita, tanto de autores encarnados quanto de autores desencarnados, para que, através desses textos, possamos divulgar obras que são muito importantes e temos toda uma base para os nossos comentários e conseguimos aprofundar a visão espírita sobre a educação. Hoje é a vez da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. E nós vamos basear os comentários de hoje, e muito provavelmente do próximo programa também, numa mensagem que está neste livro aqui, que estou mostrando aqui agora na tela, que é o livro Lições para a Felicidade. Está aqui o livro de psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Especificamente, nós vamos trabalhar o capítulo 18 dessa obra, que tem por título Importância da Educação. Antes de começarmos, a nossa técnica, o nosso querido Tavares, ele nos enviou, antecedendo aqui o programa, não uma pergunta, mas uma solicitação, na verdade, de um telespectador, para que nós fizéssemos comentários sobre as questões 685A e 917 de O Livro dos Espíritos. Pois é, não é, Ronaldo? Só que a Joana abre o texto dela, trazendo já parte do comentário de Allan Kardec, a questão 685A. Então, você presta atenção, porque o texto da Joana de Ângeles tem um casamento perfeito com essas duas questões de O Livro dos Espíritos e que nós vamos ter que naturalmente comentar. Mas, Ronaldo, eu fiquei sabendo que você quer pular essa parte de Kardec, né? Que você quer ir direto para a Joana de Ângeles. Como é que é essa história aí? Tem que ir direto para a Joana de Ângeles, porque ela já inicia justamente com a 685A. E vou te falar, esse nosso programa vai levar 3, 4. Me dá licença, mas não tem como. Não sei, a princípio 4, mas vamos ver aqui. Porque a pergunta é bem interessante, que parece nada a ver com a educação. Mas você analisando a questão, você começa a observar a importância da sociedade e a família nesse contexto desta pergunta. Vamos a ela. 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Olha que interessante. Kardec já naquela época se preocupando com o aspecto do idoso, da velhice, chegando ao final da vida já, o que ele precisa, não é isso? Olha que interessante, Marco. Ele perguntou-nos logo quem é, os espíritos. Olha só a resposta dos espíritos. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Marcos, Kardec vai fazer um comentário sobre isso. Mas antes, nós podemos cair aqui numa reflexão. Vamos lá. Pergunta, mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Nós vemos nos dias de hoje, Marcos, não só idosos, mas também muitos jovens já na rua, pela sociedade humana,
que carece cada vez mais, ou está cada vez mais egoísta, é o que parece para nós, as guerras que ainda vivenciamos do século XXI, a fome, o desemprego acontecendo aí. Mas se essa sociedade ela está deficitária, aonde nós podemos encontrar a resposta dessa deficiência? Seria ou será apenas numa reconstrução de uma sociedade vivenciando aspectos intelectuais, cognitivo. Eu não quero falar essa palavra porque eu quero justamente provocar uma reflexão, porque Kardec é claro aqui, olha, resposta, perdão, dos espíritos, o forte deve trabalhar para o fraco, mas o que nós vemos do forte é justamente a opressão. Ou será que eu estou enganado? Nós vivenciamos isso. O forte, ele acaba aprisionando cada vez mais o mais fraco, escravizando-o cada vez mais. E aí ele diz, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Mas a sociedade, ela não é formada por esse núcleo familiar, Marcos? Sim. Kardec, lá no século XIX, ele tinha uma visão muito ampla e também tinha a visão social, porque nós somos seres interativos, que vivemos em sociedade, somos dependentes uns dos outros e, portanto, nós temos que ver o coletivo. Não podemos olhar apenas para nós nessa questão individual. Mas tanto quanto lá na metade do século XIX, como agora, nós continuamos com os diversos problemas sociais, entre estes, esse que originou a pergunta que Kardec dirige aos espíritos. Porque com a velhice, com a idade mais avançada, muitas vezes o idoso não tem os recursos financeiros necessários para se manter. Ele pode, por exemplo, ser originário de uma família pobre, que sempre lutou muito, né, para sobreviver, e pode ter chegado a um ponto da vida dele em que ele não tem a cobertura da Seguridade Social, do nosso INSS, nosso Instituto de Previdência Social. E, portanto, ele não vai ter uma aposentadoria, né, financeira. A família é muito pobre e pode ter já desencarnado um, desencarnado o outro, e ele agora, adoentado, não tem como trabalhar. Mas se ele não trabalhar, ele não tem como sobreviver. Daí a pergunta de Kardec, o que fazer? O que se faz diante de um quadro desses? E aí a resposta dos espíritos, na ausência da família, porque nesse caso a família perdeu a sua estrutura, a sociedade, então, como um todo, deve garantir a vida desse idoso, dessa pessoa, com os chamados programas sociais de amparo. Então, nós temos aí, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Auxílio Brasil, né, que vem substituir o Bolsa Família, que ficou mundialmente famoso, entre diversos outros programas, mas que sabemos não atingem a todos os que necessitam. Mas por que não atingem se existe um programa que é governamental? Não deveriam parar todos dentro dessa situação? Sim, deveria. Mas nós estamos ainda envolvidos egoisticamente com questões em que nós não olhamos o próximo como nosso irmão, como nossa irmã. Então, às vezes, nós pura e simplesmente desviamos as verbas para outras coisas. Ou a burocracia é tamanha que ele ali, com dificuldades até mesmo de alfabetização, de letramento, de cultura, que é pequena, ele acaba não tendo acesso. Mas nós vamos responder coletivamente. Há uma mensagem dos espíritos que foi publicado após a desencarnação de Allan Kardec e que se encontra na primeira parte do livro Obras Póstumas, em que o espírito é bem claro dizer, nós não temos apenas a responsabilidade individual
perante a lei divina. Ou seja, eu não vou responder perante a lei divina só pelos meus atos individuais. Eu respondo também por ter pertencido a uma coletividade e que eu poderia ter feito determinadas coisas a nível coletivo e não fiz, ou pactuei, né, com o desvio e manter essa miséria, essa pobreza. Bem, como nós vamos corrigir isso? O que está faltando? Certamente não está faltando conhecimento, não é, Ronaldo? Conhecimento Pois é, Marcos. Uma vez me fez lembrar uma pergunta que, numa palestra, a pessoa me perguntou, mas essa situação, você não acha que ajudar somente os pobres... Olha só, ajudar somente os pobres mais necessitados, não estaremos desviando verbas, às vezes desnecessárias, para fomentar ainda mais a miséria? Eu falei, como assim? Então, e foi na época, justamente, que um dos nossos governadores, com aquela corrupção toda, levou muitos dos aposentados do Estado, não sei se você sabe disso, foi notório, levou ao suicídio, como você acabou de lembrar aí. Então, não é a falta do dinheiro, ou porque está fomentando mais a essa necessidade. Muito ao contrário. A corrupção, a falta de moral, e aí vamos entrar justamente no aspecto da educação moral, é que tem minuciosamente atrasado todo o processo evolutivo nosso, moralmente, do planeta, a sociedade como um todo. Então, eu disse a ele e lembrei, já pensou, vamos imaginarmos que não houvesse ou não aconteceu a corrupção. Olha quanto de dinheiro, que na verdade foram mais de 2, 3 trilhões desviados, para que fins? Não para fomentar, como o senhor colocou, aquele que está necessitado. Mas muito ao contrário, fomentar quem mais tinha. Mas a ganância era tanta que ele, quanto mais tinha, aliás, quem quiser pode ver o nosso ex-governador fazendo essa colocação, que quanto mais ele viu o dinheiro, mais a facilidade era tanta que ele se perdeu naquele contexto. E aí entra o que Kardec coloca aqui. E eu vou ler aqui para que possamos compreender o que ele diz no seu comentário, como Joana de Ângeles faz essa primeira passagem, lembrando de Allan Kardec. Kardec começa: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. O desemprego. Sim. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e, durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. É a dignidade, é o trabalho, a dignidade de um homem. É o aspecto que nós falamos, e está na mídia hoje, a cidadania, ser cidadão. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Marcos, o que Kardec está colocando aqui é muito profundo. O qual a ciência econômica não passa de teoria, ou seja, não sai daquilo. A educação. Só que ele faz uma observação. Não é a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, porque é outro erro. Olha que interessante. Mas aqui consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. E isso se principia na família, como ele coloca. Ora, Marcos,
se a família, o núcleo de uma sociedade, ou os núcleos dessa sociedade, que são as famílias, estão deficitárias nesse aspecto da educação moral, como podemos recomeçar isso? Onde procurar essa ponta da luz, ou do fim do túnel, essa luz, para que possamos proporcionar a essa sociedade, através dessa educação moral proveniente da família, para darmos seguimento realmente ao que pede Kardec aqui. Pois é, Ronaldo. Esse comentário de Allan Kardec, ele foi feito por causa do final da resposta dos espíritos, quando eles colocaram, né? É a lei de caridade, de um prover o sustento do outro que não pode prover o seu próprio sustento. É a lei da caridade. Só que quando nós falamos em lei da caridade, nós estamos falando em amor ao próximo. E o que nós mais assistimos aqui no mundo é egoísmo, é individualismo. Então, mas como promover a lei da caridade? Como fazer com que nós, seres humanos, nos movamos dentro desse amor ao próximo, para que todos possam ter a sua ocupação, o seu salário digno e poder sustentar a sua família, que é, na verdade, a base da sociedade. Bem, só tem um caminho, a educação. Porque sem a educação não adianta ter teorias econômicas, programas econômicos de governo e vai por aí afora. Porque eles vão falhar na raiz. Porque vai faltar esse componente do amor, da caridade. Ok, mas a educação nós temos. Nós temos educação. Nós temos um sistema de ensino todo estruturado no nosso país, da educação infantil ao ensino superior. Mas isso não tem resolvido nada, que nós continuamos a entrar em crise. Hoje são 33 milhões de miseráveis aqui no Brasil, passando fome, desemprego, etc. Então, Kardec está errado. Não é educação. Mas aí, como você ressaltou, calma, mas Kardec colocou uma vírgula. Ele fez uma observação que é da máxima importância. Quem foi que disse que é essa educação, chamada educação do conhecimento, educação intelectual? Quem foi que disse que é essa educação? Não, é a educação moral. É essa que está faltando. Mas o que é educação moral? O que nós temos que fazer? Kardec responde aqui no próprio texto, quando ele diz aqui que a educação moral consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Formar os caracteres, isso aí é essencial, que quer dizer desenvolver o senso moral, formar o caráter, para não acontecer de você acumular para si em prejuízo dos outros. Não é, Ronaldo, não se diz aí, tem um ditado popular muito antigo, que você quer realmente conhecer a pessoa, quem ela é, dá duas coisas para ela, ou pelo menos uma, poder e dinheiro. Aí a pessoa vai, de fato, se revelar na sua intimidade. Então, o que está acontecendo hoje, e você foi muito feliz na colocação, não falta dinheiro, não faltam verbas aqui no país. Isso aqui é um país que só fala em bilhões de reais o tempo inteiro. Todo mundo as verbas aqui são fantásticas. Então, não é isso, o problema não é isso. É um problema de gestão. Sim, mas por que é um problema de gestão? Porque falta aos gestores a base moral. E quando falta a base moral, a lei da caridade não consegue ser aplicada. Por isso, a tese educacional do Espiritismo é a educação moral. Agora, Ronaldo, vamos nos apressar logo a esclarecer aqui. A educação moral não exclui a educação intelectual. Bem colocado, Marcos, bem lembrado, porque é justamente isso que entra, às vezes, em choque. Nós estamos falando aqui de comportamento, de a empatia, de se trabalhar, de
de termos a nossa indumentária trabalhada, resgatando esse aspecto humano, que é o que está faltando em nós. Nós estamos vivendo como máquinas, egoisticamente falando. E ele diz aqui, e nem ainda a educação, Marcos, moral dos livros. Marcos, Sim, isso é profundo. Porque sim. uma coisa é intelecto que nós devemos desenvolver. Então, Marcos, a partir de amanhã vou comprar bastante livros que falam sobre a moral. E aí, é isso que nós precisamos? Pois é, não é por aí. A educação, o conhecimento livresco, não é tudo para nós. Claro, você pode baixar tudo pela internet, pode comprar na livraria, tudo quanto é obra que fale sobre moral, sobre ética, ótimo, vá lá ler. Mas se você não sair da teoria, não adianta absolutamente nada. Você vai ser um poço profundo de conhecimento e um grande debatedor sobre moral, sobre ética e tudo que está ligado a essas duas questões. Mas isso vai fazer de você uma pessoa melhor? Vai fazer com que você se desprenda das coisas materiais para estar pronto para auxiliar o seu próximo, sem olhar a quem e sem esperar nenhum tipo de retribuição? E nós sabemos que muitas vezes o conhecimento não realiza por si essa transformação. Conhecer é importante, claro que é. Nós espíritas sabemos muito bem o quanto é importante estudar, quanto é importante conhecer, se aprofundar. Só que caridade é ação, ação a benefício do próximo. E aí entra a educação moral, como você colocou, porque aí é a questão agora de atitude, de comportamento, de hábitos. Isso tem que ser trabalhado através da educação moral com as crianças, para que elas, desde cedo, comecem a aprender a ajudar o colega, a cooperar, a compartilhar um brinquedo, e assim vai se desenvolvendo para que ela depois seja um cidadão que saiba ajudar os outros. Você me fez lembrar aqui uma passagem de Kardec que vai retratar bem o que é esse aspecto que Kardec está colocando, a arte de formar os caracteres, e que vem da família. Kardec, Marcos, faz uma visita, uma família, um casal de amigos, e aí ele relata um fato que aconteceu com o filho. Lembra disso? E aí eu gostaria que você colocasse isso, e ele coloca bem claro que perdeu-se ali a oportunidade dessa formação justamente dos hábitos. E como o egoísmo ele é sutil, que nós pensamos estar educando, de fato, nossos filhos para o bem, enquanto que, na verdade, nós estamos... Opa, José Ximenes, muita paz, meu irmão. A paz também para todos nós, Fortaleza. E ele dá um exemplo ali justamente dessa sutileza do egoísmo, que supõe-se estar educando para o bem da empatia, como ele diz aqui, de hábitos morais. Lembra do caso? Sim, essa sua lembrança é a referência ao artigo que ele publicou na Revista Espírita de fevereiro de 1864, com o título Primeiras Lições de Moral na Infância. E ele relata no artigo uma visita que ele e a sua esposa, Amélie Baudet, fizeram a um casal amigo. E nessa visita, esse casal tinha um filho, mais ou menos ali de 8 anos de idade, e quando a anfitriã ia servir o serviço de chá, bolo, aquelas coisas, bateram a porta pedindo esmola. Era uma menina, uma criança. E a senhora do lar, então, claro, pediu para ela guardar e foi lá, né, providenciar algumas coisas. E resolveu cortar uma fatia do bolo, tá, porque ela ia servir ao casal amigo, né? E aí ela pediu para o filho levar aquela fatia de bolo para a menina comer. O garoto olhou, né, o bolo já cortado, a fatia, olhou para a mãe e disse assim: mas mãe, a senhora não disse que esse bolo era para mim, né? E para as visitas? Aí falei: sim, mas a menina está passando fome. Não, então precisa. Ah, não. Se o bolo é nosso, né? Se o bolo é meu,
então eu não vou levar, não. Aí a mãe, opa, levou aquele choque, né? Aí com Allan Kardec na frente dela, né? E então ela colocou, não, olha só, se você não for levar essa fatia de bolo para aquela menina ali, que ela está com fome, eu faço o seguinte, eu levo o bolo todo para ela. Aí o garoto levou o choque, né? Raciocinou rápido. É melhor perder uma fatia do bolo do que perder todo o bolo. É óbvio. Aí ele imediatamente pegou o prato da mão da mãe e foi levar um pedaço de bolo lá para a garota. E aí, quando ele retorna, a mãe, sorridente, satisfeita, olha para Kardec e Amélie Boudet e exclama: viu como estamos ensinando? Como nosso filho já sabe fazer a caridade. Allan Kardec não comentou na hora, mas vai escrever o texto e corrigir essa mãe. Não, mãe, seu filho não aprendeu a fazer a caridade. Na verdade, a senhora reforçou o egoísmo nele, porque ele foi entregar a fatia de bolo para não perder o bolo, que era um pedaço maior. Foi só por causa disso que ele levou a fatia, porque ele foi ameaçado de perder o bolo. Na ameaça, ele raciocinou. Não, é melhor eu perder a fatia, o pedaço, mas garantir o bolo. Então, reforçou o egoísmo. Ele não fez. Porque caridade é espontânea. Caridade tem que sair do coração, não forçado, para que você depois ganhe uma coisa maior, que foi o caso. E aí, então, que ele escreve isso, e você colocou bem, Ronaldo, o egoísmo às vezes é sutil. Né? Por isso que ele diz, olha, educação moral é conjunto de hábitos adquiridos. Então, você vai fazer isso. Isso me lembra, Ronaldo, uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a caridade, né? E que Caritas, o Espírito Caritas, conta a história lá daquela senhora rica, da nobreza, que se vestia humildemente, deixava a carruagem um pouco distante para ir na comunidade mais pobre, para costurar, doar, aquela coisa toda. E a filha quis ir junto com ela, né, também. E aí ela disse assim, minha filha, você pode ir, mas você não estará fazendo a caridade. Como não, mãe? Eu não vou lhe ajudar a distribuir as coisas? Sim, mas caridade é quando você dá de si mesmo. E nesse momento, você não tem nada para dar, você não fez uma costura para doar, né? Você deixa... Mas vai comigo para conhecer a pobreza, para ver as necessidades e se movimentar. E eu espero que na próxima visita você já leve o que é seu, né? De você. Aí você estará fazendo a caridade. Olha que beleza, é assim que forma. Mas essa aí, essa sutileza do egoísmo é o que nós vivenciamos na família, entendeu? Por exemplo, vamos voltar um tempo atrás, onde só o olhar do pai já causava um medo e não respeito. Não é isso? Causava medo. É uma coisa, respeito é outra, né? Eu gostaria que você comentasse isso também, porque acham que estão educando pelo medo. Será que é pelo medo que se educa? Não é, não. Nós já podemos até responder taxativamente. Não. O medo provoca, no primeiro momento, um controle. O medo, né, a criança, o jovem, se retrai. Aquele olhar já fuzilando, e aí ele já vai, opa, olha o que vai me acontecer se eu tentar. Então, realiza realmente um controle. Mas é um controle apenas momentâneo. Se ele souber, né, utilizar a sua inteligência, logo, logo ele vai superar isso. Porque e muitas vezes ele até vai elaborar assim, olha, mais vale apanhar do papai do que deixar de fazer, porque depois vai me dar um prazer enorme. Tudo bem, vou levar umas sentadas, vou ficar de castigo, aquela coisa toda, e daí? Tá? Então, o medo não está educando, porque na sequência
ele vai partir para o caminho que ele quer. Ou o contrário. A educação pelo medo vai gerar traumas, e esses traumas vão gerar transtornos psíquicos, emocionais, né? Então, Perfeito, educação. Agora, perfeito. para que ele respeite o pai, respeite a mãe, esses pais precisam ter autoridade moral. Vamos trazer Jesus aqui conosco. Na época, os doutores da lei fariseus, não é, Ronaldo? Tentaram de todas as maneiras pegar Jesus. Eles queriam, porque queriam prender, acabar com Jesus. Então, eles tentavam armar armadilhas para Jesus. Então, chegavam lá, por exemplo, para ele, Senhor, o senhor curou no sábado. Sábado não pode. Sábado é o dia sagrado do descanso, porque no sétimo dia Deus descansou. Isso é a Gênesis, né? A alegoria da criação divina. E, só para lembrar aqui, antes que alguém questione, o domingo não é o último dia da semana, é o primeiro, tá, gente? Porque, na verdade, a semana termina no sábado, oficialmente falando. Então, o sábado para o judeu era sagrado. Aí Jesus, olha, bem cá, qual é o pastor que, a colocar todas as suas ovelhas no aprisco no final da sexta-feira, quando chega o sábado de manhã, ele faz a contagem, descobre que uma ovelha escapou, qual é o pastor que não vai sair atrás dessa ovelha, encontrá-la e carregar toda feliz de volta lá para o rebanho, para o aprisco, não é? Só uma pergunta, ele não trabalhou? Trabalhou, não é? Que foi atrás da ovelha, não é? O sacerdote, aqui no Templo de Jerusalém, ou na sinagoga, nas cidades, ele faz a pregação e o estudo no sábado, porque todos se reúnem no templo, na sinagoga, para ouvir a palavra de Deus. O sacerdote não está trabalhando em pleno sábado? Está. Aí, então, quando viram que a autoridade moral dele era plena, vieram, então, depois com outra questão. Senhor, mas tem um problema gravíssimo aqui. Pagar imposto para os romanos. Porque a nossa lei proíbe isso. E o senhor diz o quê? Me dá uma moeda. Aí pegou a moeda, vem cá. De quem é essa esfinge que está deste lado da moeda? É de César, o imperador romano. Então, dai a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. A moeda não é dele? Pagar o imposto é só devolver a moeda para ele. Tá? Agora, Deus nos pede outras coisas. É, senhor? E qual é o maior dos mandamentos? Ora, você sabe. Sim. Amar a Deus acima de todas as suas coisas, de toda a alma. É o primeiro mandamento lá que Moisés recebeu. Tá? E aí Jesus pede, sim, você tem razão. Agora, tem um outro mandamento, um segundo mandamento, tão importante quanto este. E todo mundo ficou na expectativa. Que mandamento é esse? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o doutor da lei olha para Jesus, epa, que história é essa de amar o próximo assim como a mim mesmo? E aí ele joga a pergunta capciosa, mas quem é o meu próximo? E assim, se Jesus falar que o meu próximo é o romano, ele vai para a cadeia. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Tá? O sacerdote que passa pela estrada, o levita, o samaritano que socorre o homem caído lá que tinha sido assaltado. Jesus conta a parábola e pergunta para o doutor da lei, bem, desses três que passaram na estrada, quem te parece que exerceu a compaixão? Aí o doutor da lei olha para Jesus e, como bom doutor da lei, ele não podia falar a palavra samaritano, porque o judeu da Samaria era muito mal visto. Então ele disse, bem, senhor, foi o terceiro. O terceiro que passou na estrada, o samaritano. E Jesus, com a sua autoridade moral, olha para ele e diz assim, bem, respondeste bem, vai e faze o mesmo. Agora, aquela pergunta que ficou no ar.
Quem é o homem que foi assaltado? Que Jesus não enunciou? Ninguém sabe. Portanto, é qualquer um. Então, os pais precisam se espelhar em Jesus. Não é ameaçar, castigar. Não, é ter a autoridade moral. Mas ela só vem se, além da teoria, você tiver a prática. Ou seja, você for o que você fala. Mas olha que interessante. Jesus também, com os 12 anos, que está lá escrito nas Escrituras, vai ao templo e lá ele conversa com os anciões, os sábios da época, etc., os doutores da lei. E quando ele volta, a mãe está preocupada, e o pai também, José e Maria, preocupadíssimo. Ele fala assim, ele dá essa resposta: acaso não sabeis que tenho que cuidar das coisas do meu pai? Mas Maria o repreende. Tudo bem, você tem, mas você tem que dar uma satisfação, você só tem 12 anos, afinal. Você tem que falar. Olha que bacana aí né? A educação da família e do pai. Você deve respeito, sim, cuidar das coisas do pai, que Maria já sabia, mas você tem um pai e uma mãe, então você vai e faz as coisas assim, sem dar uma satisfação, sem falar com seu pai e com sua mãe. Uhum. Olha que interessante, Marcos, as pessoas não atendem para esse aspecto da educação. Agora, Marcos, partindo disso, eu vou entrar agora com esse aspecto da educação em que Joana de Ângeli entra, e vou dar mais um, e quero que você dê mais um exemplo que eu vou lembrar você. Aí ela diz assim: a frágil criança que comove e desperta sentimentos nobres, convidando à carícia e ao enternecimento, é espírito com formação ancestral, rica de valores positivos e negativos, a que a reencarnação faculta aprimoramento. Positivos e negativos, porque esse espírito vem reencarnando e com os seus erros e acertos, ele vai tentando cada vez mais, através das reencarnações na infância, que esse é o primeiro pontapé, como se fosse o primeiro momento, a cada reencarnação, a infância é como se fosse o primeiro momento. E aí tem o exemplo da família. Esse exemplo dos pais, moralmente falando, não está só na falácia, mas também na sua condução, no seu comportamento. Marcos, tem aquele caso também em que os pais levam os filhos ao asilo para ver os avós. É importante colocar para nós percebermos. Nós já demos o exemplo de Kardec, ela falou, agora é o exemplo da ação, de fazer que, como sutilmente o egoísmo parece que está sempre ali intrínseco, mostrando que não tem nada demais. Afinal de contas, eu só estou levando meus filhos para ver os avós, para verem os avós que estão no orfanato. E aí, Marcos? Pois é, antes de contar a história, Joana de Ângeles nos traz aqui uma palavra, né, que representa todo um ensino muito profundo e que modifica a nossa visão sobre a vida, que é reencarnação. Nós não podemos esquecer que somos espíritos reencarnados. Já tivemos várias existências, estamos tendo mais uma dentro da lei de progresso. E temos que entender aqui que ainda temos, né, o polo positivo e o polo negativo no nosso caráter, porque todos nós, sem exceção, claro, obviamente, em grau maior, em grau menor, mas todos nós somos espíritos inferiores, moralmente falando, até mesmo intelectualmente, porque nós ainda temos muito o que aprender. E também não podemos esquecer que, atualmente, o planeta Terra ainda é mundo de expiações e provas. Então, nós temos que entender que cada ser humano, cada espírito reencarnado, tem seu ritmo de aprendizagem, tem o seu desenvolvimento intelectual e moral, e nada dessas coisas pode ser esquecidas no campo da educação. E aí entra essa história que você quer que eu recorde, que é justamente, e que se liga à questão 685A,
né, que nós já comentamos aqui, lá do Livro dos Espíritos, que é o amparo aos idosos. Olha o problema de quando nós não trabalhamos a educação moral. Domingo, o pai chama os filhos e avisa, hoje vamos lá visitar os seus avós. E a família toda alegre e tal, se junta, vai embora, mas eles não vão para a casa, o lar dos avós. Na verdade, o pai vai estacionar o carro lá num abrigo de idosos, chamado asilo. E ali eles fazem a visita. Fazem toda a visitação, aquela coisa, tal. Encerrada a visitação, estão se retirando. E quando já estão indo para o carro, o pai, então, pergunta aos filhos, que eram crianças ainda, se tinham gostado de fazer a visita aos avós. E as crianças respondem que sim, que tinha sido muito bom. E aí o garoto olha para o papai e diz assim, pai, que agora eu já sei o que tem que fazer com o senhor e a mamãe quando vocês ficarem mais velhos. E o pai olhou assim, como assim que você já sabe o que tem que fazer? Vai fazer o quê? Então, quando vocês ficarem mais velhinhos, tem que colocar aqui, né? É só colocar aqui, que nem o vovô e a vovó. Aí o pai parou, estava lá abrindo o carro, né, para a família, parou e olhou para a esposa, fica com as crianças aí, eu vou voltar lá dentro, eu tenho que resolver uma coisa. Mas resolver o quê, homem? Fica aí com as crianças que eu vou resolver uma coisa lá dentro que eu esqueci. E ele retorna. Retorna e o tempo começa a passar e a esposa já começou a ficar aflita, ele está resolvendo o que lá dentro? E aí, de repente, lá vem ele com os pais. Lá vem ele com o casal até o carro e a esposa não entendeu. Vai fazer outra despedida? Nós já nos despedimos lá dentro. Eu falei, que fazer outra despedida aqui? E aí eles querem, não vamos fazer despedida nenhuma. A partir de hoje, deste exato momento, vovô e vovó vão morar conosco. Nós é que vamos cuidar deles. Acabou de ficar aqui no abrigo. Essa história é muito significativa, né? Bastante. Porque o pai, na fala do filho, entendeu a situação. Quando o senhor envelhecer, tchau, tá? Não pense que eu vou cuidar de você, não. Tá aqui, que bonito. Meus avós estão aqui no asilo. Tá para cá que vem, tá ok? E aí o pai, opa, como é que é? E o amor? E os cuidados? Como assim? Quer dizer, envelheceu, abandona, entrega, né? É a falta da educação moral. Mas esse pai, graças a Deus, pensou rápido, ele sentiu a situação. Sim, o idoso vai dar trabalho. Se ele começar a entrar para a senilidade, claro que vai dar trabalho, não resta nenhuma dúvida. E eu cuidei da minha mãezinha, que dos 90 aos 93 anos ficou senil. Com todo o trabalho que dá isso. Mas, como eu sempre disse aqui para os meus filhos e para minha esposa, né, jamais vou colocar numa instituição especializada, cuidar dela até o final. Não estou dizendo que seja fácil, não, porque vai mudar totalmente a sua vida, são muitas coisas, mas é sua mãe, é seu pai, que muitas vezes deram a vida deles por você, para que você pudesse crescer, se desenvolver. Agora, pela lei da caridade, tem que haver o retorno de você agora amparar, de você agora cuidar, lembrando que se você tiver uma vida normal, você também vai ficar velhinho, você também vai envelhecer. E aí, você vai falar com seu filho ou com a sua filha, olha, eu não posso mais ficar sozinho, posso morar com você? Sai para lá, velho. Que isso? Não posso não cuidar, não, Rafa. Que não, vai se internar em algum lugar. Você gostaria de ouvir isso? Do próprio filho? Tem a lei da caridade, mas essa lei da caridade só vai ser colocada em prática se promovermos a educação moral. Essa desordem de aspecto familiar, Marcos, moralmente falando, ela deve ter tido um momento na humanidade, durante esse processo de evolução, que se perdeu
E nós ficamos à mercê. Eu penso assim, Jesus veio trazer a nós todo esse aspecto da importância da família. Quando ele diz, mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe, até porque nós sabemos que, à época, a mulher ela tinha que ter um homem que a amparasse, porque senão ela seria... É complicado na época, e a mulher sozinha. Então, mas esse aspecto de família, Jesus já tinha essa preocupação, até por conta mesmo da mulher. Mas esse sentido de família, ao longo dos tempos, ela teve o seu momento ápice, no sentido família, mas sempre num processo de corrupção. Quando eu digo de corrupção, de valores. Foi corrompida em seus valores. Talvez por conta dos avanços intelectuais, por conta dos avanços primordiais do toma lá da cá, primeiro a lei do mais forte contra o fraco, enfim. Quando ele diz aqui que o espírito, com formação ancestral rica de valores positivos e negativos, e levando a reencarnação, que ele não fala na encarnação, e sim na reencarnação, que já vem trazendo os pontos positivos e negativos. E ela continua aqui no aspecto, eu estou fazendo a pergunta e, ao mesmo tempo, tentando compreender, sabendo, mas tentando estar ao outro lado dos nossos ouvintes aí, dos que estão nos assistindo. Porque ela diz assim, atravessando os diferentes períodos do desenvolvimento mental e dos sentimentos que nela jazem, desvela a pouco e pouco as experiências anteriores que necessitam ser aprimoradas ou corrigidas conforme as tendências que apresentam. Então, nós não podemos aqui simplesmente... educação moral. Sim, educação moral. Mas tem os aspectos da evolução de cada lugar específico. Por exemplo, nós sabemos que o planeta Terra, no seu habitat, existem vários aspectos culturais, mas que, ao longo do tempo, vão se perdendo, também sendo corrigidos. Lá, por exemplo, na Arábia, no Egito, ainda se casa, né? O homem pode ter várias mulheres e tal, dentro de uma lei ali e tal. E tem o monoteísmo e tem o panteísmo. Nós ainda discutimos, em pleno século XX, Marcos, vários contextos ainda. Então, com Jesus, esse aspecto da lei, de amar a Deus, eu não posso amar a Deus se eu não amo o meu próximo, e com a pandemia, a palavra empatia foi muito significativa. Mas eu posso estar errado, pouco usada. Foi usada, porque nós sabemos que ainda existe o aspecto do que dá mais valor à mídia são os escândalos, e as coisas boas são muito pouco apreciadas. Mas não seria essa busca, esse contexto todo que nós estamos passando na humanidade, justamente para repensarmos a educação moral na escola, nas instituições? Sem dúvida, Ronaldo. Realmente, nós precisamos entender que, quando eu vou falar em educação moral, nós, como a Joana de Anches nos coloca aqui nesse segundo parágrafo do texto dela, nós estamos olhando para a criança como um espírito reencarnado, que pouco a pouco, na medida em que o corpo se desenvolve, o espírito vai revelando as suas tendências, positivas e negativas. As positivas devem ser aprimoradas, as negativas devem ser corrigidas. Esse é o trabalho da educação. E Jesus, na sua época, veio trazer um componente essencial que precisa estar presente na família, principalmente, mas também na escola, que é também uma instituição educacional, que é fraternidade, solidariedade. Ou seja, que nós precisamos ter esse tipo de visão, que hoje, então, nós utilizamos aí a palavra empatia, significando saber sentir o outro e saber se colocar no lugar do outro. Mas você tem razão, Ronaldo, concordo com você. Isso está muito mais na teoria, em debates filosóficos, sociológicos, etc., do que na prática. Tanto que nós estamos vendo aí o índice de violência doméstica crescer
assustadoramente no nosso país. Mas se fala tanto de empatia, na necessidade de saber se colocar no lugar do outro, né, de se trabalhar solidariedade, cooperação, ética, isso não está acontecendo. E, de fato, não. Porque nós estamos vendo aí as escolas retornando da pandemia, e principalmente do ensino fundamental em diante, há uma preocupação enorme em acelerar o aprendizado, por causa do que se perdeu durante a pandemia. Quando você começa a ler sobre o significado, o entendimento de acelerar o aprendizado, significa, na verdade, massacrar os alunos com mais aula de língua portuguesa, com mais aula de matemática, com mais provas, com mais testes, que é para tentar recuperar o tempo que se perdeu. E aí, é claro, não tem tempo para trabalhar empatia. Não tem como fazer isso. Mas nós deveríamos desacelerar esse processo para irmos para o lado do desenvolvimento emocional. Porque o que está faltando é justamente isso. E quando nós falamos em desenvolvimento emocional, falamos de empatia, nós estamos falando da educação moral, que é a tese do Espiritismo. Mas se você acha que falar de educação moral não soa muito bem, não tem problema. Então, vamos fazer como Sai Baba lá na Índia e vamos chamar de educação em valores humanos. Ou como alguns autores, pedagogos, já estão chamando de educação ética, educação em virtudes. Mas a questão não é ficar nesse jogo de palavras e fazermos um congresso só para discutir isso e não sair do lugar. Tem que colocar na prática, nós precisamos viver isso e, essencialmente, na família. Então, Joana de Ângeles está nos chamando a atenção aqui. Olha, a criança é um espírito reencarnado. Observa, perceba as corrigendas necessárias e o que tem que ser mais desenvolvido ainda. Isso tem que ser feito na infância, para que não complique depois. Como ela coloca aqui, os diferentes períodos do desenvolvimento mental e dos sentimentos. Olha que interessante. O intelecto e a emoção. Ela não separa, ela junta as duas asas. Que, aliás, os espíritos chamam ao trabalho, né? Eis o primeiro mandamento: amai-vos, o segundo, instruí-vos. Está lá, não é eu que estou dizendo. Só que em Jesus, Marcos, nós estamos no final dessa primeira parte, nós vamos seguir na próxima segunda. Eu gostaria de finalizar já deixando, almejando nossa discussão. Quando ela fala as experiências anteriores, nós também não podemos negligenciar. Primeiro, como espíritas. Segundo, como homens espiritualizados. Veja bem onde eu quero colocar. Não estou colocando, primeiro, como espírita, porque somos espíritos. Mas espiritualizados, porque nem todo mundo é espírita, nem só na sua casa ou na escola. Mais espiritualizado, ou numa palavra, mais humanizados. Pois é, pronto. Eis para onde nós temos que caminhar. Exatamente para isso. A nossa humanização ou espiritualização. Sim, nem todo mundo é espírita, nem todo mundo tem a nossa visão, mas se olharmos para os nossos queridos irmãos evangélicos, que vêm do movimento da Reforma, né, que é a Igreja Protestante, se olharmos para os católicos, se olharmos para budistas, se olharmos para os nossos queridos islâmicos, muçulmanos, nós vamos ver que todos eles, nas suas doutrinas, quer sejam cristãs ou não, todos consideram a existência da alma. O entendimento sobre a alma pode ser diferenciado, mas a alma está presente em todas essas doutrinas. Então, não podemos esquecer disso. Se todo mundo prega a existência da alma e que nós somos uma alma, como é que vivemos aqui e promovemos a educação deixando a alma de lado? Esse é o nosso grande problema. Então, nós precisamos devolver a alma para a educação. Então, a educação da alma é a alma da educação?
como já disse um grande educador, e que o espírito André Luiz repetiu através do nosso querido Chico Xavier. Então, não é uma questão de discussão religiosa, é uma questão da discussão da realidade daquilo que nós somos. Agora, como você entende a alma pode ser diferente de como eu entendo através do espiritismo. Mas que eu sou uma alma, você é uma alma, todos nós somos almas, não tem o que discutir isso, em verdade. Só que nós tiramos isso da educação. A educação não trabalha mais isso, nem na família e nem na escola. Então, é urgente voltarmos a esse debate, a esse trabalho, porque se trata da essência do ser humano que nós somos, espíritos reencarnados. E isso não é uma tarefa só lá do centro espírita, não, na evangelização. Tem que ser trabalhado na família, no lar, ali, e pouco a pouco envolver também a escola, porque família e escola são os dois grandes institutos humanos de educação do ser humano, que é esse espírito reencarnado. Então, não esqueçamos disso, porque essa alma que hoje está no período infantil, como diz aqui a Joana de Anjos, está trazendo toda a sua bagagem pretérita. Isso não pode ser esquecido pela educação. Mas isso é papo para o próximo programa, né, Ronaldo? E para o outro programa, né, porque o Tavares daqui a pouco vai dizer assim, ó, tem que cortar vocês, né? Não pode extrapolar. Perfeito. Vamos seguir, sim. E olha, é interessante porque justamente aí nós vamos tocar agora na parte da família, através da infância, esse trabalho que devemos ter com as nossas crianças, nossos jovens e conosco mesmo, nessa reparação, de reconstruir em nós, os mais velhos, esse aspecto de humanização, de espiritualidade. Muita paz, que Jesus os abençoe e até segunda-feira. Não percam, dando prosseguimento a esse nosso estudo. Muita paz. Para você que não pegou no início, vou mostrar aqui na tela novamente. Hoje, toda a nossa conversa teve por base o livro Lições para a Felicidade, autoria do espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco. E nós estamos baseando todos os comentários no capítulo 18 dessa obra, que Joana de Ângeles intitulou Importância da Educação. E hoje nós tratamos basicamente do início, né? O iniciozinho aqui do texto da Joana de Ângeles, e destacando também a questão 685A de O Livro dos Espíritos. Foi muito bom estar com você, passarmos esse tempo. Se você quer assistir o nosso programa, as outras edições, é só acessar no YouTube o canal da Web Rádio Estação da Luz. Nossa, lá, Estação da Luz Tavares, e você vai ter este programa, todas as suas edições e toda a programação da Web Rádio Estação da Luz. Estão aí, inclusive, na sua tela, os dados também. Um grande abraço a você, paz em seu coração, e que possamos passar esta semana sempre envolvidos com as vibrações de amor e paz do nosso Mestre Jesus. Até a próxima semana.